Salve, salve amigos do canal Detetive Jascaíno, estou na área nesse dia chuvoso, frio aqui no Rio de Janeiro, mas vida que segue, vamos que vamos nesse embalo do Palmeiras e Vasco deste domingo às 18h30 no Allianz Parque. Aqui você não vai perder nenhum detalhe desse duelo que promete, viu? Pelo lado do Vasco vou trazer as definições do Ramon Dias, que mais uma vez injetou muita confiança no elenco e quer surpreender o rival em sua própria casa. E pelo lado do Palmeiras, como de praxe, convidei um setorista para participar e falar aí, dar o provável time que o Abel Ferreira vai colocar em campo e o que se desenha dessa batalha contra o Vasco. E para fechar, ainda dá tempo de lembrar os 25 anos da conquista da Libertadores, 26 de agosto, data histórica em que o Vascão vencia o Barcelona de Guayaquil lá no Equador por 2-1 e arrebatava o caneco histórico. Vou lembrar esse momento com o depoimento de uma figura de destaque desse time, do professor Antônio Lopes, e que já teve a oportunidade de falar aqui no canal. Portanto, dedo nesse like aí embaixo, compartilhe o conteúdo do amigo, se inscreva e vamos juntos nessa aí. Bom, e o Vasco já encerrou hoje pela manhã sua preparação visando o jogo contra o Palmeiras e em seguida, pela tarde, embarcou para São Paulo. Na bagagem, a esperança de voltar para o Rio com um bom resultado, que mantenha a chama acesa de permanecer na Série A no ano que vem. A situação do time ainda é delicada e um tropeço lá fora, aliado a alguns resultados adversos dos rivais pela luta, rivais diretos, poderiam azedar de vez o caldo e retroceder as esperanças. Ramon Dias, como eu informava desde ontem, avaliava a situação do ataque e da defesa para poder colocar a melhor equipe em campo. Em relação ao ataque, a tendência é do Serginho mesmo, ganhar a vaga do Orediano, que vinha sendo titular. A boa exibição do jogador na vitória contra o Atlético Mineiro, a sua dedicação, fizeram o treinador ver com os outros olhos esse setor. E por isso o Serginho deve ser mantido no ataque no lugar do argentino, que deve iniciar no banco. A outra dúvida era em relação à zaga, ao substituto do Léo Pelé, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Como eu informava ontem, a ideia da comissão técnica era colocar jogadores mais calejados, e que pudessem transmitir mais experiência lá atrás, na retaguarda. Até porque o Palmeiras tem um ataque rápido, veloz, e muitas vezes utiliza de bolas aéreas. Nesse sentido, a opção está mesmo entre o Maicon e o Capasso. Lembrando que o Capasso foi o titular com o Ramon Dias contra o Corinthians, mas como zagueiro central, formando ali um trio. E contra o Cruzeiro, quando o Ramon ainda não era o treinador, ele já jogou por ali, como zagueiro pela esquerda, substituindo o próprio Léo Pelé, que foi para a lateral esquerda no lugar do Piton, que não atuou aquela partida. E coincidentemente, aquele jogo, o Capasso jogou ao lado do Maicon, que acabou ganhando também pontos importantes com o Ramon Dias, por conta da sua liderança e dedicação. Tanto que na última partida ele chegou a ser colocado no decorrer do jogo, lá do Atlético. Um provável Vasco se desenha, meus amigos, até porque o Ramon Dias surpreende. Léo Jardim no gol, Robson, Medel, Capasso ou Maicon e o Piton. Meiuca ali com Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes. E aí mais à frente o Serginho, o Peck e o Verratti. As novidades são as ausências do Figueiredo e do Miranda da lista de relacionados. Eles que vinham até certo ponto sendo relacionados com mais constância. Bom, e aí? Animados com essa equipe que deve atuar contra o Palmeiras? Então, acha que vai dar liga? Comente aí. Bom, e o Palmeiras, como é que chega para essa partida contra o Vasco? Muitos afirmando que o Abel Ferreira vai colocar uma equipe mista em campo, uma equipe alternativa. Outros dizendo que ele vai com a força máxima. Certo é que o Palmeiras está cansado, Atuou durante a semana na Libertadores, o jogo lá na Colômbia, ganhou, tudo bem. Mas teve problemas com o voo, com o avião, que só chegou ontem de noite a São Paulo. E a equipe só teve uma chance de fazer um treinamento hoje. Mas quem vai dar detalhes do Palmeiras é o meu colega, o repórter Lucas Baquião, do portal Nosso Palestra. Ô Lucas, conte aí pra gente como é que tá o Palmeiras para esse duelo contra o Vasco. Olá, Marco, detetive vascaíno. Eu sou o Lucas Baquião do Nosso Palestra e vou trazer as principais notícias do Palmeiras deste sábado. O Verdão chegou ao Brasil na noite da última sexta-feira
e realizou o último treinamento na manhã desse sábado em São Paulo, no CT da Barra Funda, da academia. O técnico Abel Ferreira colocou um time alternativo para o duelo contra o Vasco. No entanto, o português não poderá contar com 2 jogadores no time. O volante Zé Rafael e o atacante João estão suspensos e estão de fora da partida contra o Vasco. Na atividade, o time do Palmeiras colocou um time misto e a seguinte formação em campo contra o Vasco deve ter o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Murilo e Luan na zaga e Piquerez na lateral esquerda. Richard Rio ou Fabinho, que vai substituir Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. No ataque, Arthur, Dudu, que volta no lugar de João e Flaco Lopes. Esse deve ser o time titular do Palmeiras para a partida deste domingo contra o Vasco no Allianz Parque. O Verdão está na 2ª posição do Campeonato Brasileiro e está atrás somente do líder Botafogo. Para diminuir a vantagem, o Palmeiras precisa vencer e torcer para um tropeço do Botafogo contra o Bahia. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua contribuição. Bom, meus amigos, antes da gente terminar, o dia 26 de agosto vai ficar sempre na memória do vascaíno. Nesse dia, mais precisamente em 1998, ano centenário do clube, o Vasco conquistava de forma inédita a Taça Libertadores da América ao derrotar no Equador o Barcelona de Guayaquil por 2-1. O Vasco começou mal a competição, mas conseguiu se reerguer sob o comando do Antônio Lopes e a dupla de ataque, Donizete e Luizão, que infernizaram as zagas adversárias. E também tinha um time imbatível, com muitos jogadores que davam sustento àquela equipe. E um momento único do torcedor do Vasco, que jamais vai se apagar. Eu me lembro bem dessa época, eu tinha 21 anos e foi uma comemoração absurda pelas ruas do Rio e que lavou a alma do torcedor vascaíno, espalhados aí pelo país afora. Bons tempos, E para a gente relembrar um pouquinho daquele momento, eu fui resgatar um depoimento dado a mim pelo atacante Luizão aqui no canal, mais ou menos em 2020, meados daquele ano, e que foi o artilheiro do Vasco naquela ocasião, da Libertadores com 7 gols. E neste áudio, o Luizão fala do seu sentimento com esse título conquistado com o Vasco. Ouça aí. Poxa, o título Libertadores para mim, pelo Vasco, foi o meu começo de história na Libertadores, Então para mim representou muito. Eu tinha sido campeão paranaense, campeão paulista, mas assim, um título de tanta expressão eu não tinha ganho ainda. E ganhar esse título pelo Vasco, ter entrado para a história do clube no seu centenário, para mim foi a coisa maravilhosa, E para minha carreira representou muito, porque começou minha história na Libertadores, Então foi uma história linda, bonita, Então, poxa, para mim foi maravilhoso poder entrar para a história do clube, o carinho dos torcedores, isso foi maravilhoso. Maneiro, a gente espera que o Vasco volte logo a esse período de grandes conquistas, pois o torcedor vascaíno já está de saco cheio de todo ano ter esse discurso e ficar disputando permanência na Série A, O Vasco precisa sempre, tá nas cabeças da competição. Bom, galera, tô indo nessa, desejando a você um grande sábado e um bom início de domingo aí, e vamos acompanhar a noitinha aí, o Vasco contra o Palmeiras. Depois voltamos aqui no canal. Um grande abraço, até lá!